Boa noite a todos. Que a paz do nosso Mestre Jesus possa nos envolver agora e sempre. Sejam todos bem-vindos nessa casa de Jesus. Sempre. As portas abertas, o coração aberto e os braços também para acolher a todos com muito carinho. Tá? E agradecer primeiramente as doações para o enxoval dos bebês, meus irmãos que são assistidos toda terça-feira, que também levam o agasalho, alimento para eles, e da nossa cesta básica. A gente agradece muito. Se não fosse a colaboração, com certeza nós não conseguiríamos. Principalmente o enxoval e a cesta básica, que exige bastante, né? Então a gente agradece de coração a toda a colaboração. E semana que vem eu coloco no grupo o alimento que nós vamos necessitar para esse mês, tá? Porque se cada mês a gente coloca aquilo que está faltando para não ter o excesso de um e a falta de outro, então a gente vai controlando assim, tá bom? E quem desejar conhecer o enxoval dos nossos bebês, fique à vontade. Toda quinta-feira eu estou aqui às 7 horas. Eu mostro tudo para vocês verem como é que é, tá? É um trabalho feito com muito amor pelas nossas garotas, mãos de fada, que as garotas, tudo como eu, assim, 20 anos, 25, entendeu como é que é? Com mais 50 em cima. Na faixa. Com mais uns 50 em cima, tá? Então eu falo que são as meninas de ouro. Né? Uma já trouxe casaquinho, a outra já levou a lã e assim a gente vai. E atendendo as mãezinhas. Né? Nós estamos no mês de novembro, até aqui, de janeiro até agora, já foram 60 enxovais. Não é? Então, graças a Deus, é o primeiro abraço, a primeira acolhida a essas crianças que estão chegando. É o mínimo que a gente pode fazer diante de tanta dor e sofrimento, não é? É como numa postagem que nós compartilhamos hoje, né? Num mundo cheio de dor, seja flor, floresça amor, né? Então, agradecer de coração, porque se não for a ajuda de vocês, nada acontece. A gente está aqui com a boa vontade para trabalhar o tanto que for preciso, que não é brincadeira. Mas se não tiver colaboração, não adianta nem a nossa boa vontade, né? Então agradecemos muito. Tem alguém fazendo aniversário esse mês de novembro? Ninguém? Fazendo? No final, nós temos 2 livros que todo mês deixa à vontade para quem está fazendo aniversário. Mas tem 3 livros aqui, né? Quem desejar pode levar para ler, tá bom? E o que mais que você falou? Semana que vem, toda segunda e quinta-feira, nós fazemos o bazar de pães e bolos. Então, quem quiser colaborar com alguma coisa, nós agradecemos, né? Ou doando algum pertence para fazer o bolo, pão, alguma coisa, ou trazer alguma coisinha para ser vendido aqui para ajudar a nossa casa, que não está fácil manter o aluguel, né? Aluguel, luz, água, produto de higiene, produto de limpeza, então não é brincadeira. Então toda ajuda será sempre bem-vinda, tá bom? Então nós vamos agora fechando os nossos olhos e vamos elevando o nosso pensamento em nosso Mestre amado Jesus, em nosso Pai Criador, nos curvando diante da bondade divina, nos oferecendo esses momentos de reflexões, esses momentos que eu considero uma terapia, a melhor terapia que Deus poderia colocar no nosso caminho. São esses momentos de esclarecimentos, orientações à luz do Evangelho de Jesus. Agradecendo e cumprimentando com amor e carinho toda a espiritualidade aqui presente, o mentor espiritual desta casa com sua legião de companheiros, que com muito carinho, nas primeiras horas da madrugada, já prepararam esse ambiente para nos acolher, e a toda a equipe espiritual que atua nessa casa de Jesus, através da boa vontade de cada um de nós. Agradecendo ao nosso anjo da guarda, esse amigo querido que nos trouxe até aqui, nos incentivando a buscar a luz, a buscar Jesus. E dessa maneira possamos contribuir o mínimo que for possível para que o nosso mundo seja melhor, para que o nosso Brasil seja melhor e chegue a concluir aquele grande desejo de Jesus, para que o nosso Brasil seja o coração do mundo e a pátria do Evangelho. Mas vai depender de cada um de nós. E assim, agradecidos com muito carinho e amor, nós vamos acolhendo
com nossos melhores sentimentos, o palestrante da noite, o Anselmo, que ele seja abençoado, envolvido com muita luz, inspiração, para que ele possa transmitir a todos nós aquilo que ele se propôs a fazer, sempre amparado e envolvido, intuído e inspirado pelo seu amigo espiritual e pelos mentores amigos que com tanto carinho cuidam da nossa evolução. E com muita gratidão a Deus, a Jesus, a toda a espiritualidade, pedimos licença para iniciar esse encontro de amor, esse encontro de luz, esse banquete espiritual que Jesus nos oferece para que possamos alimentar o nosso espírito, ainda faminto de conhecimentos e de orientações, para que possamos crescer e evoluir em todos os sentidos. E assim, agradecidos que estamos, Pai, iniciamos esse encontro de amor, essa assembleia de luz, dizendo: Pai nosso, que estais nos céus, santificado, Pai, seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra, como em toda parte do universo. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje e sempre, o pão do corpo, o pão do espírito. Não nos deixe, Senhor, cair em tentações, porque são muitas, mas livra-nos, Pai, de todo mal, o mal que habita dentro de nós, nossas imperfeições, defeitos, vícios, mas livra-nos, Senhor, do mal maior, que é vivermos afastados das suas divinas leis e dos ricos ensinamentos do nosso Mestre Jesus, porque sabemos, Senhor, que só Teu é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Que assim seja. Graças a Deus, uma boa palestra a todos nós. Graças a Deus. Boa noite a todos. Agradecendo, como a Maria falou, a espiritualidade que sempre está conosco, aos irmãozinhos que aqui estão do plano espiritual, que vieram para junto entendermos mais uma parte dos ensinamentos de Jesus. É com muito carinho, com muito amor que todos aqui estamos. E sejam bem-vindos, muito amor, muito carinho para os que estão em casa. Então, o tema de hoje é sobre várias parábolas, várias passagens de Jesus, e que ele foi colocando de um modo aqui, de um modo ali, de um modo lá, e nós chegamos assim a entender, e algumas pessoas pensam mais que é para os espíritas somente, para os trabalhadores de uma casa espírita. Porque ele engloba muita coisa ligada ao mundo espiritual. Então, Jesus nos deixa que dai de graças o que recebes, de graça. Então, esses ensinamentos já vêm passando desde quando eles narram a passagem dele com um jovem que o encontra e pergunta a ele: o que devo fazer para encontrar o reino dos céus? Jesus perguntou para ele: dai todas as riquezas que possuis para encontrá-lo e para me acompanhar. Mas como, Senhor? Vou dar tudo que eu tenho? Ele já levou para o lado material. Jesus falou: tudo que você tem é da terra, nada levarás. Então, para entrar no reino dos céus, como você perguntou, é isso aí. Uma parte. A segunda que Jesus fala é que a mão esquerda não saiba o que a direita fez. Então também é uma coisa para não ostentar disso, daquilo que eu fiz. Outra parábola de Jesus é sobre as viúvas. E o que ele queria dizer com isso? Na época, os escribas, os fariseus, iam na casa das pessoas, já era um tipo comum naquela época, de pedirem que lá fossem para fazerem oração
ao que desencarnou, ao que morreu. Mas eles cobravam por isso. Então iam lá, ficavam fazendo enormes, vamos dizer, orações, isso, aquilo, isso, aquilo, isso, aquilo, e era pago. Então, desse lado, tudo que nós estamos vendo é o que recebemos de graça, daremos de graças. Primeiro, não há necessidade de termos intermediários no meio para falar com Jesus, com Deus, com os nossos anjos da guarda, com os nossos protetores. Por que temos que pagar para uma pessoa para ela fazer uma oração na casa dela, fazer lá o que seja, e pagar para ela fazer? Por quê? Nós não conseguimos falar com Deus? Se não conseguimos falar com Deus, nós devemos olhar para dentro e vermos o porquê. Por que não conseguimos falar com Deus? Por que temos que pagar para alguém fazer? Então, todas essas passagens, essas parábolas de Jesus, dizem respeito à ligação com o plano espiritual. Então, muitas pessoas pensam que é somente a casa espírita, os espíritas é que têm que tomar cuidado com isso. Nós aqui, como a Maria José bem falou, nós não cobramos por nada. Pedimos sim ajuda para fazer o que ela falou, fazer o enxoval dos bebês, para ajudar, como ela falou, primeira chegada aqui, essa existência deles, né, claro. Então, nós pedimos alimentos para as mães, para aqueles que estão em dificuldades. Então, isso não é uma cobrança. E não estamos aqui justificando, estamos dizendo que é uma coisa que vocês darão e muito gratificado vocês serão. Por quê? Independente da família, da raça, da cor, de tudo, são nossos irmãozinhos e irmãzinhas que estão voltando, assim como nós, para uma prova, porque nós estamos num planeta de provas e expiações. Então nós temos toda essa passagem. Eles não sabem que vão sentir frio, eles não sabem que vão sentir fome, eles não sabem que se as mães não tiverem alimento, não vão ter leite para eles. Então, nós, vendo desta forma, ajudarmos não é com o dinheiro, é ajudarmos a sobreviver o espírito que nesse momento habita um corpo físico. Então Jesus vai dizendo de todas essas formas, as passagens, por exemplo, de quando ele, próximo já da crucificação, que ele chegou na Páscoa em Jerusalém, e ele foi no templo, na casa do pai dele, na casa de Deus, para fazer oração. E quando ele vai subindo, era um mercado. Era trocando dinheiro e comprando pombos, comprando animais para sacrifícios, isso, aquilo, dinheiro, tudo aquele negócio. Foi a primeira vez que Jesus se revoltou e foi para cima da onde estavam as mesas dos comerciantes, esparramou tudo. Daí começou o problema sério que Jesus já tinha. Porque os fariseus, os judeus da época, já vinham procurando um motivo para entregar, vamos dizer assim, de bandeja para os romanos. Porque os romanos não se envolviam em religiões. Isso eram os judeus, eram os hebreus, eram todos esses povos que faziam da religião. Os romanos, quietos, só queriam saber de governar, de receber os tributos, era isso aí. Tanto que Pôncio, quando Jesus foi julgado, ele simplesmente falou, não tenho nada contra esse homem. Eu lavo minhas mãos. Entregou de volta o Sinédrio, que é onde ele foi julgado e sentenciado à morte. Então,
Ali ele já falou. Esta é uma casa de Deus, uma casa de meu Pai, é uma casa de oração e não um comércio. Aí ele mexeu no bolso de todos, porque ele esparramou tudo e foi contra um princípio que na época era pregado, que todos que estavam ali, você pagava. Então eu estou livre. Todos os meus pecados, quanto é? Sei lá, vamos dizer, R$ 1.000. R$ 1.000, sai tranquilo. Primeiro que não iria conseguir. Mas segundo que é isso aí. Eles ficavam ali um tempão e para lá, fazendo uma oração para a pessoa se sentir que pagou e está livre. Então ali Jesus já mostrou que o que recebe de graças dá. Então, para nós das casas espíritas, a mediunidade não é uma exceção para nós, que somos trabalhadores. Todos são médiuns. Acontece que para um é mais fácil um tipo de mediunidade, para outros é difícil e para outros é uma coisa, vamos dizer assim, que ocupa um certo tempo da vida. Porque a gente tem um tempo que a gente doa para quem? Para quem nós nem sabemos quem é. Aí a mão esquerda e a mão direita. Nem sabemos para onde vai, quem são atendidos, quantos de vocês aqui vêm, quantos de vocês levam energias da casa. Sem que vocês saibam, vocês são um Uber. Vocês vêm, recebem e sem perceber, levam. E não são cobrados nada. Não tem ali uma cestinha para vocês pagarem, para receberem os passes. Então, os ensinamentos de Jesus é de dar. Mas dar o quê? O que não tem só coisas materiais. Os alimentos precisam o corpo. Mas uma palavra amiga, um passe que aqui nós fazemos. É só nós não. Passe, nós nos damos as energias, mas a espiritualidade age através de nós. Para cada um de vocês recebem aquilo como se fosse um médico. Aqui não vai dar uma receita aqui para todo mundo aqui. Vai dar uma receita para cada um. Nossa, mas é assim que funciona o passe e espiritualidade? É assim. Porque Jesus nos disse, desde que ele veio, ele comprovou através dele deixar ser crucificado, como já disse aqui em outras palavras, para mostrar que a vida é eterna, que a vida continua depois da morte do corpo físico. Então ele veio, ele nos deu a vida física dele, nos deu a mostra de que a vida continua e falou mais para os discípulos dele daquela época. Que quando ele foi batizado por João Batista, perguntaram quem era João Batista. Aí ele falou, João Batista já viveu. E vocês nem perceberam que João Batista foi Elias. Elias é lá de Moisés e de outras. Então ali ele comprovou e mostrou, e falou para os discípulos, que ali João Batista já tinha sido Elias em outro corpo, em outras épocas. Então é uma prova para nós que nós estamos nesse estágio hoje. É porque já tivemos várias existências. E a gente vai se melhorando quando vamos tomando conhecimento dos ensinamentos através de parábolas. Essa é uma. Dai de graça o que de graça recebes. Nós não podemos aqui citar nomes porque não é uma coisa certa. Mas existem muitas outras religiões, outras seitas, que usam
de pagamentos. Nós aqui, cada um de nós aqui, trabalhamos arduamente para termos o nosso sustento e aqui doar para casa, aqui doar tudo, sem pensar para quem, sem naquela que era de antigamente, essa época de Jesus. Estou aqui, vou dar 100, hein? Vou dar 100 reais ali, vou dar 100, não sei qual era o nome do dinheiro da época. Nós não fazemos isso, porque nós gostamos do anonimato, que é o que ele falava, mão esquerda, mão direita. Então, o que se paga através da espiritualidade, dos serviços, trabalhos da espiritualidade, quem usa deste artifício para sobreviver disso, outros também trabalham, mas usam isso e cobram, eles não têm ideias nenhuma do que eles estão semeando. O que eles estão fazendo? Um uso de uma coisa que ele falou, que não deve ser, que a gente tem que dar. Quem vai uma cartomante, ou quem vai em outros lugares, é porque as pessoas não têm mais esperança em muitas coisas e outras também por acharem isso. Pagou, resolveu. Então, é uma atividade de que as pessoas pagam por não fazerem, porque não querem fazer. Por acharem exatamente isso aí, que tem uma intermediação paga. E Jesus nos disse, recolheres a um lugar, não importa se está dentro da casa, se está no quarto, mas eu não posso ler o evangelho, eu não posso fazer isso, porque meu marido, minha filha, ou meu esposo, vice-versa, não gosta, então eu não posso. É possível que não tenha um momento de algum lugar de sair no quintal, no jardim, que não possa fazer. Não é longas e longas e longas conversas com ele. Porque, primeiro, ele nos vê de dentro para fora, de fora para dentro, de tudo que é jeito. Já nos conhece de várias existências. Então não tem como tentar falar alguma coisa. É agradecer, é se doar. É como se doar. Eu sei que tem uma pessoa doente. Uma pessoa só? Em 7 bilhões e 500 milhões de pessoas nesse planeta? Uma só? A todos. Desejai a todos paz, amor, carinho, respeito. Essa é a parte, mas não é nada dentro de 7 bilhões. A primeira, vamos dizer, uma viagem daqui em Caraguá, se você não dá o primeiro passo, você não vai. Não importa se vai pegar um ônibus, um carro ou vai de bicicleta. Sempre temos que dar o primeiro passo. Tudo começa no primeiro passo. O primeiro passo para a gente ir se ligando na espiritualidade, se ligando de ajudar os próximos. Não temos ideia. Mas ele falou, quanto mais deres, mais receberás. Mas não é da forma que algumas religiões ou seitas fazem. Dá 50 que você vai receber 100. Aí torna-se um comércio, torna-se uma coisa material. E jamais Jesus falou alguma coisa de material. Ele sempre falava do lado espiritual, do lado de dar o que recebe de graça. Por quê? Porque quando nós conectamos com o mundo espiritual e com ele, nós recebemos muita energia, muita paz, muito isso para nós distribuir. E se a gente distribui sem saber a quem, olha que maravilha. Mas então eu não posso doar para uma pessoa que eu conheço que está em dificuldade? Claro que sim. Porque ela é um nosso irmão, ela é um ser humano, ela está aqui nesse planeta como nós. Agora, as dificuldades que cada um de nós passamos,
são consequências, é claro, às vezes, de atitudes nossas aqui, mas muito provavelmente, de outras existências. A gente vem trazendo, e se a gente delega, hoje eu não vou fazer isso, eu não gosto disso, não vou fazer, nunca serás cobrado, a não ser por você mesmo. Porque é aquilo, não faz, mas também não semeou. Se você semeia espinho, vai colher espinho, mas se você tem fome, semear um trigo, semear um milho, você vai comer. Então a nossa alimentação espiritual é através desses gestos de doação. Então, abraçar, ajudar as pessoas em dificuldades, as pessoas que a gente olha e não consegue entender assim facilmente. Por que passa por tanta dificuldade, por tantas, vamos dizer, coisas negativas que acontecem? Ah, mas então assim, vocês espíritas, tudo vocês falam que é lá para trás. Não, não é só isso. A certeza é que é lá para trás. Mas nós não viemos aqui para sofrer eternamente. Nós viemos aqui para aprendermos com os nossos erros. É simples. Na nossa existência até hoje, cada um de vocês, o quanto vocês mudaram? Quantos vocês foram certos? Quanto não erramos? Quantos somos bons? Quantos? Não arrumamos nenhum erro, não arrumamos nenhum inimigo, melhoramos, deixamos para trás isso e vamos continuar uma nova semeadura? Depende de nós. Mas o que depende de nós? O que nós estamos passando hoje. Por que nós estamos aqui? Porque temos certos tipos de dificuldades e outras pessoas não as têm. Não estamos falando aqui de material, de casa, de carros, disso e daquilo. Porque às vezes imaginamos que naquela casa, naquele carro que passa, é as mil maravilhas. Será? Nós estamos vendo hoje em dia que antigamente, não só por divulgação, é claro, mas antigamente não se falava tanto como hoje já usa o termo de feminicídios. Hoje em dia não são somente os de baixas rendas, aqueles que se embriagam, aqueles que vêm, agridem os filhos, agridem a esposa, todo dia chega bêbado, quebra tudo, bate isso, aquilo. Por que hoje está se mostrando mais? Ah, porque hoje tem a WhatsApp, tem a imprensa, tem tudo isso. É uma verdade. Mas também não está mais na classe, lá embaixo. Estamos vendo na televisão milionários, ricos, jogam as esposas para a janela, joga filho, corta, põe em mala, leva embora, paga para matar, mulher manda matar marido, marido manda matar mulher. Pessoas de dinheiro. Então, por que isso? Porque esse espírito está em progresso. Mas como Deus permite que espíritos dessa forma convivam conosco? Se existem esses espíritos que assim o fazem e estão em progresso, não poderemos lá atrás termos sido iguais? Porque segundo Jesus nos diz que nosso Pai nos criou todos iguais. A todos ignorantes no sentido de entendimento do plano espiritual.
Então nós não demos um pulo. Eu tenho certeza, eu posso dizer isso por mim. Essa não é a minha primeira existência, porque eu não faço nada disso, como vocês também não fazem nada disso. Então, onde está o ensinamento dele de nascermos ignorantes? Aonde está hoje nós vemos espíritos jovens e já rebeldes, já com um modo. Ah, mas isso tudo é deficiência do sistema econômico. Sim. Mas ninguém nasce assim com essa ideia de ter que matar. Isso vem brotando. Então, é essas pessoas que nos cercam, a quem nós devemos doar. Não estamos dando para receber. Ah, vamos doar tudo isso para elas não nos atacarem. Não é dessa forma. Nós temos a condição de entendê-los, eles estão a caminho. Nós já não vivemos em outros lugares? Temos prova nos nossos trabalhos mediúnicos, de irmãozinhos e irmãzinhas que aqui vêm, que viveram em outras épocas. França, Itália, Espanha, todos esses países, passando datas para nós, que nós vamos conversando com eles, esclarecendo. 1400, 1300, 1200, 900. Por que nós não passamos por isso? Claro que passamos. O registro dessas nossas existências está no nosso comportamento hoje. Lá foi a semeadura, agora é a colheita. Ah, tá difícil, tá. É uma, vamos dizer assim, é uma bênção. Nós não compreendemos dessa forma. É uma bênção nós reencarnarmos. Porque é dessa forma que nós vamos aprendendo. Se nós pegarmos, sempre que eu dou exemplos, eu converso, é sem crítica, é simplesmente para nós entendermos. Certos países existem os eremitas, existem os gurus, existe uma gama grande de espíritos desses lugares que simplesmente vão, entram numa caverna e ficam lá. Sempre tem um cuidador, que é um membro da família, ou não, que leva lá todo dia uma tigelinha para eles. Deixa lá, que eles nem vêem as pessoas. Não é questão de julgar, mas mérito. Você fica num lugar isolado por 30, 40 anos. Que bem você fez para a humanidade? Que bem você fez para o próximo? Qual é o lema? Atingir o nirvana. Mas quem vai atingir o nirvana? Vai sozinho? Pega um bondão e vai sozinho? Como pode ser isso? Não é questão de dizer que sim, eles são errados ou não. Tempo deles. Interpretam de uma outra forma o que Siddhartha Gautama trouxe, que era o Buda. Antes de Jesus, antes de Moisés, já existia os Vedas, que são os ensinamentos dos hindus. Esse livro Vedas tem mais de 5.000 anos. Jesus está em 2022. A gente vê na televisão a vida dos hindus como são, como é entre eles. Ali é um aprendizado de vermos nossos irmãos que vivem desta forma, sem julgá-los, porque nós não estamos aqui numa condição de estar melhor do que eles, mas sim de mostrar que esse fato de ficarmos isolados
Eu acho que é muito mais fácil. Se vocês olharem, não é muito mais fácil ficar isolado num lugar, não ter contato com ninguém, não tem contato com quem ganhou a eleição, com quem não ganhou, o que acontece, se sobe dólar, se abaixa, se vai isso, se vai aquilo. E você está ajudando a quem? A não ser a si mesmo. Agora, quando nos recolhemos no meio de todo mundo, sendo ali oprimido por tudo, e nós conseguimos criar um espaço e conseguimos reverter isto para o próximo. Olha o passo que estamos dando. Não sabemos a quem. Mas se soubermos, também é muito válido a gente ajudar. Mas não é chegar lá fazer uma ajuda espiritual, pedir por aquela pessoa, depois de 2, 3 dias ir lá, ó, eu fiz um negócio para você, hein? Conversei e tal. Se melhorar aí, fui eu, falou. Perde toda a ação dele, não. Ele foi envolvido. Nós nos perdemos. Por quê? Porque nós simplesmente nos sentimos orgulhosos de falar. O melhor e o mais difícil é ver que você pediu por uma pessoa, orou por ela, e ela melhora, e depois você fica sabendo, às vezes ela mesmo conversa com você. Ah, pensei numa coisa, eu fiz isso e deu certo. Deixa ela pensar assim. Não tem essa alça, deu certo para você porque eu fiz, porque eu rezei, porque não. Então nós nem percebemos o quanto a gente ajuda as pessoas que nem conhecemos. Então, não é só para os espíritas, é para todos os seres humanos. Dai de graças, o que de graças recebes. Então, para nós, os espíritas, esse é um lema assim que muitos falam, as espíritas tal, não pode receber pelo que fala. Não é questão de não poder. Não é o correto. Não é o certo. Casas espíritas não é um lugar de comércio, de venda de ajudas. Casas espíritas é de acolhimento, porque fazendo o que Jesus nos disse, nós nos sentimos melhor. Nós nos sentimos cada vez mais desagregado do corpo físico e das coisas materiais. Ah, mas então vocês levam uma vida de boa? É? Será? Será? Para nós as dificuldades são as mesmas. Porque se ouvirmos falar do que passou, como a que eu já fiz palestra, da irmã Dulce, da irmã Teresa de Calcutá, do Chico, que sofria com dores nos olhos, tudo. Que Jesus. Então, por que eles passaram por isso? Porque o corpo físico é a ferramenta para o espírito crescer, para o espírito libertar. E nós só nos libertamos através do amor e do carinho. Então, através de você receber pelo que fazes, a pessoa a quem você fez, com certeza até vai ser ajudada sim. Com certeza vai ser ajudada. Mas a você está cometendo uma falha, está semeando o que você vai colher por lá. E por que dizemos isso? O plano espiritual. Porque algumas seitas se utilizam de nossos irmãozinhos. Mas que nossos irmãozinhos? Ué, o que deixaram o corpo físico. O que mantém contatos vibratórios. Então são eles que às vezes fazem trabalhos para o bem, trabalhos para o mal. A pessoa encarnada está ligada. E é ela que depois vai ser cobrada. Não por ele,
Vai ser cobrado pelos próprios espíritos, que somos nós que deixamos o corpo físico. Um tipo de agiota. Ele age aqui, mas com o dinheiro lá de cima. O dinheiro que eu quero dizer lá de cima não é de Jesus. No plano espiritual, que também não sabe o que fazem, mas auxiliam nele ali. Por quê? Porque em trocas de muitas coisas. Em troca de muitas coisas, fazem o bem, fazem o mal. Então, perde o valor de dar o melhor de si, porque estamos vendendo. Então, nós temos que ver isso de dentro de nós. Entendemos o que significa dar o que recebe de graça. O que recebe de graça? Um abraço. Como você vai, a pessoa vai cobrar? Como vai ter isso? Agora, o sentimento de receber. Como você vai quantificar numa planilha, em alguma coisa, o quanto você recebeu de uma pessoa? Você não consegue pegar. Se é uma vibração, é um amor, é um carinho, é um sonho que você tem. Então o plano espiritual está sempre pronto para nos ajudar. Mas depende da nossa ligação. A ligação de que nós fazemos com aqueles que aqui já passaram da vida física para a vida espiritual. E lembrarmos sempre, dar e receber o que é de graça, é tudo isso que aqui nós falamos. Respeito, amor, carinho, compreensão, compaixão, entendermos a coisa mais difícil de nós mesmos, as limitações daqueles que conosco estão. Tudo isso é um aprendizado para nós. E tudo isso foi trazido por eles. Por Jesus, por Paulo de Tarso. Todos esses que antecederam a nós e que foram, vamos dizer assim, aprendizes de Jesus. E que cada um seguiu o seu caminho. E Jesus foi o que mais se aproximou dos ensinamentos de hoje, que fazem parte do Novo Testamento, e não do Velho Testamento. O Novo Testamento começa com Marcos, começa com muito, mas quem mais fez, como já disse aqui numa palestra anterior, foi Paulo de Tarso, que era conhecido como Saulo de Tarso, perseguidor do Cristo, perseguidor de todos os cristãos, matava, fazia tudo, e virou um dos maiores apóstolos de Jesus. Então foi permitido a ele, para nós também é permitido nos redimir de nossas falhas. Então pensamos assim, para frente, é com carinho. Ah, mas a gente não vê. Isso não é como você vai num caixa de banco, você paga e recebe o boleto. Seu boleto está rolando. Seu boleto você está pagando. Agora depende. Se fizer um mau comércio no seu boleto, você vai vir uma conta com Selic, com tudo lá em cima. Então vamos evitar isso. Que esse boleto seja pesado, seja leve. E leve a doando. Leve auxiliando, leve amando a próxima. Era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Agradeço a todos vocês, ao plano espiritual aqui, nossos irmãozinhos. Muito obrigado pela ajuda. E agora nós vamos então fazer um encerramento, que é o momento de não pedirmos mais só para nós. Como aqui dissemos, é pedirmos para o planeta, para todos os seres. Não importa se somos só os seres humanos ou não, toda a criação, porque os animais têm dores, têm medo. Tudo, essa obra de Jesus, doando amor, doando paz, doando carinho, um abraço amigo, um aperto grande,
É o momento de doarmos o que já recebemos. É o momento de nós envolvermos a todos aqueles que nesse momento sabemos que estão em dificuldades, qualquer tipo que seja, financeira, sentimental, familiar, de qualquer forma. Não nos custa nada, porque estamos recebendo de graça. Quanto mais nós dermos, mais eles vão nos dar. E por que então não fazer isso? Por que então não envolver o próximo? É isso que ele nos pede. Obrigado a todos vocês. Sejamos felizes. Que a paz nos envolva agora e sempre.